Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Muito bom estarmos juntos, né? Louvando ao nosso Deus, aquele sorriso bonito para cada um, né? Isso é muito bom, alegria no Senhor. Ouvir assim, testemunhos maravilhosos como esse do Márcio, como Deus tem agido de maneira maravilhosa nas Cristolândias. E nós temos o privilégio de ajudar, de contribuir, de fazer parte dessa missão. Como é bom, irmãos, que é uma satisfação muito grande sabermos que, de alguma forma, estamos participando, né? Então, que os irmãos continuem fazendo a obra missionária, porque isso é muito bom. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, o evangelista João, capítulo 4, verso 31 a 35. João, capítulo 4, a partir do verso 31 a 35, nós vamos abordar outros versículos, mas vamos nos centralizar agora nesses aqui, que diz assim, se você não achou, pode olhar aqui no telão. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém, queridos? Texto maravilhoso, né? No amor do Pai, vamos completar a missão. Eu quero meditar um pouquinho sobre isso. Vamos completar a missão. Vamos falar mais uma vez? Vamos completar a missão. Amém. Agora, cada um vai dizer assim, vou completar a missão. Vamos lá? Vou completar a missão. É diferente, né, irmãos? Mexe com a gente, não mexe? Eu vou. Se alguém não for, eu vou. Irmãos, é o desafio da igreja. Isso não tem nada a ver com quem não tem compromisso com Jesus, com quem não tem compromisso com a igreja de Jesus, com quem não ama as almas perdidas, com quem não prioriza a mensagem do Evangelho, com quem não quer atender a ordem de Jesus de ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Isso tem a ver, irmãos, com quem quer completar a missão, com quem diz, eu vou completar a missão, eu sou igreja de Jesus, essa ordem é para a igreja, essa ordem é para mim, eu quero ser uma testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, eu quero levar vidas a Cristo, eu decido fazer isso. Queridos, aqui em João, capítulo 3 e 4, eu gosto muito disso aqui, queridos. Esses 2 capítulos relatam 2 encontros com Jesus. O encontro de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Doutor da lei, professor de teologia, um homem respeitado, membro do Sinédrio,
o máximo. E no capítulo 4, o encontro da samaritana. Mulher samaritana, olha só a situação dessa mulher. Vida irregular, vida imoral. Enfim, e ambos, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, precisavam de Jesus. Precisavam conhecer o Evangelho. Mas até Nicodemos, doutor da lei, professor, eu gosto, irmão, do fato de que Jesus disse para um religioso: é necessário nascer de novo. Para um religioso, um doutor da lei, você precisa nascer de novo. Irmãos, esse é o amor do Pai, de levar o Evangelho para todas as pessoas. Aquelas que têm uma capa, aquelas que são importantes, aquelas que estão lá no ápice da sociedade, de importância, de poder, e aquelas que estão lá no fundo do poço. Por isso que é importante completar essa missão, irmãos. Essa missão envolve todo mundo, todas as pessoas, as que nós convivemos, que nos encontramos no dia a dia, e as pessoas que nem conhecemos, mas que precisam de Jesus, conhecer o amor de Jesus. Eu quero tirar algumas lições aqui desse encontro dessa mulher com Jesus, sobre o tema: vamos completar a missão. Completamos a missão como, irmãos? Entendendo, primeira coisa, que a obra missionária deve ter prioridade. A obra missionária deve ser prioridade na minha vida e na vida da igreja. 34, veja lá. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos estavam preocupados com Jesus. Mas qual era a preocupação deles? Verso 31. Eles rogaram a Jesus: mestre, coma. Verso 32. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Eles estavam preocupados em Jesus comer. E Jesus estava falando de outra comida. Jesus estava falando de outro nível, irmãos. De outra dimensão. Eles sair dessa rotina, desse dia a dia, dessas preocupações que nós temos todos os dias. Então, Jesus mostra aqui que fazer a vontade do Pai, a obra de Deus, é mais importante do que comer. A nossa necessidade básica é mais importante do que comer. Quando a gente estuda a vida de oração de Jesus, nós vamos ver que Jesus priorizava a oração mais do que o alimento, mais do que o seu descanso, o seu sono, mais do que fazer milagres, mais do que ter popularidade. Jesus priorizava a oração. Você lembra lá do encontro de Jesus com Marta e Maria na casa delas? Marta de vez em quando me cobra: fala de Marta, não é, Marta? Se eu estivesse lá, irmãos, eu ia dizer assim: Marta, capricha nesse almoço, faz a saladinha, Marta, faz a saladinha.
Mas, irmãos, Marta estava correndo para lá e para cá com os afazeres de casa, e Maria aos pés de Jesus. E Jesus está vendo isso. Mas quando Marta, não é você não, Marta, quando Marta reclama, porque às vezes a gente faz o trabalho, mas reclamamos de quem não está fazendo, não ajudando a gente. Faça o que você tem que fazer. Meu irmão, faça o que você tem que fazer. Não fica reclamando dos outros, não. Não fica vendo os outros, não, meu irmão. Fulano não está me ajudando. E pediu a Jesus para chamar a atenção dela. E aí Jesus diz, se eu abriu essa brecha aí, essa porta, eu preciso dizer alguma coisa. Isso aqui é minhas palavras, né? Lógico. Você sabe, conhece o texto. Marta, Marta, olha o que Jesus diz. E às vezes eu fico assim, pensando na tonalidade de voz de Jesus. Jesus não, Marta, não, Marta, Marta, olha que palavra, assim, que tom de voz carinhoso. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E esta ninguém vai tomar dela. Jesus está falando de prioridade, irmãos, de coisas mais importantes. Jesus, claro que ele saboreava uma boa comida, né, irmãos? Ser bem recebido na casa desses amigos. Mas Jesus estava falando de coisas espirituais. Às vezes nós nos concentramos muito nas coisas materiais desta vida. Deus está acima de todos e de tudo. Nós precisamos não só entender isso, irmãos, mas praticar. Prioridade. Às vezes eu sei que é difícil estabelecer prioridades na correria que nós temos no dia a dia. Mateus 6:33, Jesus fala assim, você conhece? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas, não todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando de quê? Do comer, do beber, do dia a dia, da preocupação com o dia de amanhã, com o futuro, com as preocupações que nós temos, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Então nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Não quer dizer que nós não vamos trabalhar, lutar, mas não essa ansiedade e preocupação com comer, beber, vestir. Precisamos aprender isso, irmãos. Quais são as nossas prioridades? A profissão ou a família? O exercício físico ou espiritual? No domingo, dia do Senhor, Shabat, dia do descanso, é o quê? Passear? Ir para o shopping, para a praia, para o Maracanã? Ver o Flamengo ganhar mais uma? Ou é estar na igreja? Culto, EBD. Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade no dia a dia, irmãos? Com relação à vida financeira, qual é a sua prioridade? Vai bater nisso também, é que nós estamos muito envolvidos e preocupados com a nossa vida financeira, irmãos. E às vezes
não sabemos priorizar as coisas mais importantes. Você sabe o que quer dizer primícias? Primícias é honrar o Senhor primeiramente com o melhor, sendo fiéis ao Senhor. E aí, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que quando nós entregamos a parte que é de Deus, Ele vai abençoar e multiplicar o que fica conosco. Você precisa ter essa experiência, se você não teve ainda, meu irmão. Você precisa ter essa experiência de separar primeiramente o que pertence a Deus. Não é meu. Isso não é meu, é de Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Prioridade. Segunda lição que eu tiro aqui, irmãos, é que a obra missionária deve ser feita com urgência. Primeira parte do verso 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Na Palestina, a safra de cevada e do trigo era por volta de abril e maio. A colheita dos grãos aconteceria daqui a 4 meses, naquela situação ali, né? Faltavam 4 meses, mas Jesus diz assim, não espere 4 meses, essa colheita é para fazer já, agora. No reino de Deus, você não pode estabelecer tempo entre a semeadura e a colheita. Pode demorar? Pode, mas pode ser imediatamente. Jesus tinha acabado de semear no coração dessa mulher samaritana. Sabe o que ela faz? Ela sai correndo, vai à sua cidade chamada Sicar, lá na região de Samaria, né? Que era a região maior. E ela vai lá, irmãos, e traz uma multidão para ver Jesus. Irmãos, é que a gente às vezes não entende muito o contexto. Essa mulher de má fama, essa mulher que foi ao posto tirar água no horário que ela não queria encontrar ninguém, rejeitada, marginalizada. Essa mulher vai à cidade e ela fala, irmãos, de uma forma que uma multidão vai lá para ver Jesus. Será que ele é o Messias mesmo? Queridos, isso para mim me ensina urgência. Nós não podemos esperar, não podemos deixar para amanhã. Não. João capítulo 9, verso 4, Jesus diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Urgência, oportunidade. A obra de Deus tem que ser agora. A obra missionária não pode esperar, irmãos. A lavoura está madura, irmãos. As vidas estão prontas, os corações estão sedentos. Sicar estava madura para a colheita. Não havia tempo para perder. Jesus diz: agora é a hora, é já. Esta é a vontade de Deus, ganhar vidas. Verso 39 a 42, você vai ver que muitos da cidade de Sicar creram nele, olha só, e se tornaram discípulos e discípulas de Jesus, naquele mesmo dia. Isso é noção de urgência. Urgência é para já
não é para amanhã não. Em 22 de novembro de 1963, o presidente americano John Kennedy foi assassinado. E as pesquisas mostram que 6 horas depois do assassinato dele, o mundo inteiro já tinha recebido essa notícia. O mundo todo sabia dessa notícia. Agora vamos falar do nosso tempo. 11 de setembro de 2011. O que aconteceu? Torres Gêmeas. Irmãos, entre a queda de uma torre e outra, espaço de 17 minutos, entre um avião que chocou numa torre e o outro avião que chocou na outra. 17 minutos. Entre o primeiro avião e o segundo, o mundo estava ligado. Quem assistiu o segundo avião batendo? Eu assisti. Dezessete minutos. Irmãos, por quê? A maior notícia que o mundo já recebeu, a mais importante notícia, que é a mensagem do Evangelho, ainda não chegou em tantos lugares. Há pessoas no mundo que não ouviram de Jesus nem uma vez. Nenhuma, irmãos. As pessoas conhecem a Coca-Cola, eu já falei sobre isso aqui, mas não conhecem Jesus. O mundo inteiro experimentou a Coca-Cola, mas não experimentou Jesus. Milhares de pessoas morrem todos os dias, irmãos. E aí a gente pergunta, e se pergunta, né? Quantas destas pessoas que morrerão hoje vão para o céu? Isto é, conhecem Jesus como Salvador. Quantas destas estão perdidas? Irmãos, o mal se espalha pelo mundo, as trevas se espalham para o mundo. Quando a gente vai à Amazônia, a gente é informado, queridos, que há 10.000, presta atenção, 10.000 comunidades que o Evangelho não chegou. Lá para dentro. 2, 3, 15 dias, um mês de viagem de barco. Ninguém chega lá. Não tem mensagem do Evangelho, mas a cachaça chegou, irmãos. As drogas chegaram, irmãos. A prostituição infantil chegou. E por que o Evangelho não chegou? Porque falta urgência. Falta urgência de levar esta mensagem para as pessoas. Terceira lição que eu tiro aqui, irmãos: a obra missionária deve ser feita com visão. Volto ao verso 35, a parte B. Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Levante os olhos. Às vezes a igreja sofre de miopia espiritual.
não consegue enxergar longe. Às vezes estigmatismo também, né? Que nem perto consegue enxergar as necessidades de perto. Infelizmente, essa é uma realidade. Não tem esse discernimento do momento que está vivendo. Volto ao verso 32, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Queridos, os discípulos, na falta de visão, estavam pensando em comida. Verso 33, será que alguém trouxe algo para ele comer? Não, levante os olhos, olhe para os campos. Algumas traduções que falam, estão brancos, né, para a ceifa, né, o trigo, naquele momento ali, maduro, ele ficava meio esbranquiçado, e era a indicação de que estava pronto para ser colhido, não podia esperar, era a hora de colher, é a oportunidade, não pode deixar passar, senão ele vai estragar. Eu já falei aqui que lá, meu saudoso sogro tinha um amigo, eu acho que é Pádua, que nós fomos um dia, passar o dia lá, e ele tinha um sítio enorme, e ele tinha 1000 pés de mangueiras, de todos os tipos que você pode imaginar. 1000, sabe o que é 1000? E ele vendia a safra toda, as pessoas, né, vendiam e as pessoas iam lá colher, se encarregavam de colher. Enfim, teve um ano, esse ano nós fomos lá, as pessoas, assim, os clientes, né, vamos dizer assim, queriam pechinchar demais, pagar, sabe assim, ele já cobrava menos porque eles colhiam, já descontava, então era um preço assim, irrisório, vamos dizer assim, mas as pessoas queriam comprar por menos ainda, quase de graça. Sabe o que ele fez? Não vou vender, deixa estragar tudo. E nós estivemos lá, irmão, nessa época, irmãos, pensa, olhar o chão repleto de manga, e a gente não sabia qual chupava, daqui, dali, não é? Irmãos, tudo estragando, porque estava passando o momento de quê? Da colheita. Irmãos, tem gente se perdendo, por falta de visão da igreja, falta de visão da igreja, de ver, de levantar os olhos, irmãos. Uma vez fez uma palestra aqui a professora Nancy Duzilek, esposa do saudoso pastor Darcy Duzilek, que foi meu professor no Seminário do Sul, e ela estava fazendo uma palestra numa comunidade carente, e perguntou ao menino, o que você vai ser quando crescer? Aí o menino disse assim, pastor ou traficante? Mas como assim? Quem me chamar primeiro eu vou. Exatamente isso que ela disse aqui. Quem me chamar, quem chegar primeiro e me levar, eu vou. Tadinho, pastor, né? Enfim, a criança, né? Vamos pensar na criança, tá? Vamos pensar na teologia, não, sabe? Naquela criança, naquele sonho. Você é pastor? Se não for pastor, você é traficante. Quem chegar primeiro? Irmão, as drogas estão chegando, os traficantes estão chegando primeiro, irmãos. As seitas estão chegando, as religiões falsas estão chegando, a corrupção está chegando, os pedófilos estão chegando.
perto dessas crianças. E que nós estamos fazendo, irmãos? Qual é a nossa visão? Estamos erguendo os olhos e vendo essas necessidades urgentes. Precisamos olhar. Mateus 9, 37, 38, Jesus disse assim aos discípulos: a seara é grande, mas, irmãos, os trabalhadores são poucos. Roguem, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, a seara é grande, irmãos. Tem muitos desafios e nós precisamos orar. Jesus diz: orem, orem por isso, peçam a Deus, interceda para que haja mais obreiros dispostos a ir para os campos, resgatar essas vidas, porque o campo está maduro, irmãos. As almas estão sedentas, irmão. E nós precisamos de obreiros para irem para o campo missionário. O número de missionários é muito pouco para a grande necessidade desse mundo, irmãos, da obra de Deus. Para a obra mais importante, para a obra mais urgente, há poucos. Não podemos esperar, irmãos, não podemos dormir, protelar, colocar em segundo plano. Não, não e não. Está na hora da colheita. Vamos levantar nossos olhos. E por último, a obra missionária deve ser feita com parceria. Verso 36 em diante: quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Verso 37, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. 38, eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros, irmãos, estão trabalhando. Olha, outros vão trabalhar, estão trabalhando, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Outros semearam, e nós vamos colher agora. Jesus falou do semeador, do ceifeiro, da planta. Um planta, outro colhe. No coração daquela mulher samaritana, Jesus semeou, e os discípulos agora precisavam colher. Um semeou e o outro agora vai colher. Qual é mais importante? Quem semeia, quem rega ou que colhe? Todos têm importância. Todos têm importância. E isso Paulo fala em 1 Coríntios 3, 6 a 9. Paulo fala dessa parceria. Um planta, outro rega, outro colhe. Que alegria, irmãos, quando a gente colhe, quando a gente tem participação na vida de uma pessoa que chegou a Jesus. Jesus falou para aquela mulher samaritana, ela saiu correndo falar para os seus vizinhos, e os discípulos participaram da obra. Mais tarde, em Atos 8, 5 a 25, Felipe, Pedro e João participam de outra colheita lá em Samaria. Colhendo os frutos que estavam ali, depois vão surgir outros e mais outros e mais outros. Alguém semeou, alguém regou, e outros vão fazer o que? A colheita. Outro dia,
eu encontrei com um homem, pastor. Aí ele me falou assim: pastor Tadeu, eu fui embaixador do rei aqui nessa igreja. Aquilo me alegrou tanto, irmãos. Eu fui embaixador do rei aqui nessa igreja. A igreja semeou, irmãos, no coração desse menino. Hoje ele é um pastor, pregando o evangelho. Coisa maravilhosa, irmãos, é ver os frutos da pregação. A gente vê a satisfação dos irmãos que estão discipulando, batizar junto com o pastor aquela pessoa que foi ganha para Jesus. Não é fácil não, né? Ganhar almas tem que ter sabedoria, né? É sábio ganhar almas. A Bíblia fala sobre isso. Irmãos, que satisfação eu semeei aqui, nesse coração. Trabalhei, acompanhei, orei, ensinei, andei junto, caminhei junto, vivenciei as lutas e dificuldades. Agora essa pessoa está aqui, e ela já está fazendo isso com outra pessoa. Ah, irmãos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Imagine você chegando no céu. Amém, irmãos? Amém. Você chegando no céu. E aí você vai encontrar alguém que fala assim, porque eu acho que a gente vai se conhecer, pelos alguns textos bíblicos, né? A gente não vai lembrar de tudo, mas vai lembrar de louvar o Salvador, que me resgatou, o Cordeiro de Deus. Então eu vou lembrar que eu fui resgatado, né? Aí, agora minha mente aqui. Você chegar no céu e alguém, Dileia, chegar assim, Dileia, você me ganhou para Jesus. Foi você que me falou do Evangelho. Eu estava perdido. Mas você foi um instrumento de Deus para me ganhar para Jesus. Você orou por mim. Você orou por mim. Você sustentou um missionário para que ele fosse lá na China falar de Jesus para mim. Você não me conhecia, mas você sustentou o missionário que foi lá. Ah, irmãos, isso vai ser muito gratificante, irmãos. Isso vai ser muito gratificante. Precisamos fazer a obra missionária, irmãos. Não podemos esperar, não. 4 coisas aprendemos aqui, irmãos. A obra missionária tem prioridade, tem urgência, tem que ter visão e tem parceria. Irmãos, nós estamos em 87 países. Não sei se essa pesquisa já mudou agora, recentemente. 87 países com quase 2.000 missionários. Mas o que são 2.000 missionários para o mundo inteiro, irmãos? Mais de 3.000 povos não alcançados. 4 bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. É preocupante? É. Quero encerrar. Você sabe qual foi a primeira campanha missionária feita no Brasil?
A primeira igreja batista do Brasil foi organizada por missionários lá em Salvador, Bahia. Foi organizada com 5 membros. O casal missionários Begby, William e Ana. O casal de missionários Taylor, Zacarias e Kate. E um ex-padre chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, convertido, lendo a Bíblia, e que se tornou o primeiro pastor batista do solo batista. E nessa época, irmãos, ela foi organizada, a primeira igreja, em 1882, mas o trabalho já tinha, já estava caminhando, e em São Paulo também já estava caminhando. Então, às vezes há uma questão aí, onde surgiu primeiro, o evangelho e tal, enfim. Mas nessa época, tinha escravos. E muitos escravos estavam indo, não no templo, porque não tinha templo, na casa onde eles faziam os cultos. Muitos escravos frequentavam o culto, irmão. E aí, eles perceberam que um parou de assistir, isto é, de participar do culto, sumiu, não vinha mais. E eles procuraram saber o que estava acontecendo. O senhor daquele escravo o proibiu de ir falar e estudar com os protestantes. Não vai. E ele não ia mais. E aí, irmãos, a igreja se reuniu, esse montoeiro de gente. Vamos fazer uma campanha missionária para comprar esse escravo. Primeira campanha missionária. Comprar o escravo, irmãos. E aquele escravo agora estava livre para servir a Jesus, para frequentar a igreja, para fazer a obra de Deus. E consta na história que isso se repetiu algumas vezes. Irmãos, a campanha missionária é para libertação. É para libertação de vidas. Para tirar pessoas da escravidão, do pecado, dos vícios, dos enganos religiosos, das seitas, da idolatria. Nós estamos fazendo campanha para resgatar, para libertar pessoas. É por isso que nós precisamos completar a missão. Vamos completar a missão. Vou completar a missão. Faça um propósito nesta manhã. Curve sua cabeça, por favor. Nós oramos. Claro que oramos. Precisamos orar mais. Precisamos nos envolver mais na obra missionária. Nós vamos aos campos, não sempre, mas sempre que possível estamos indo aos campos, mas Deus está chamando obreiros, Deus está chamando, o Senhor da Seara está chamando. Se Deus está chamando você, não relute. Eu vou dizer sinceramente, eu já disse aqui, eu relutei por um tempo,
Mas chegou a hora que eu não aguentei mais. Até dizer sim para o Senhor. Até deixar tudo. E dizer sim. Eu vou atender o chamado de Deus. Você mobiliza pessoas, mobilização, não é? Você fala aqui, dali, você contribui, nós contribuímos. Mas será que tem sido suficiente, irmãos? Será que tem sido um esforço? Irmãos, a vida é tão curta. Nós não sabemos o dia de amanhã. E eu não estou aqui para colocar a faca no seu pescoço. Jamais. Nunca fiz isso. Mas dizer para você que completar a missão é muito urgente, é prioridade, é para quem tem visão, é para quem quer fazer parceria. Então diga aí no seu coração para o Senhor: eu vou completar essa missão. Eu quero fazer mais pela obra. Eu quero que a minha oferta, a minha participação, a minha oração resgate vidas da escravidão. Eu quero. Diga para Deus. E se você realmente quer fazer a obra de Deus, fazer mais. Se Deus falou o seu coração nessa manhã,